Tá. A gente vai ficar em pé? Aham, eu vou ficar em pé. Tá bom. Então deixa o celular aqui no bolso. Botar ele no mudo só. Prazer, meu nome é Marcela Roupa, eu vim apresentar a atividade Jornadas de Aprendizagem na Bracel, da operação até a liderança, dos palestrantes Fernanda Cruz e Guilherme Goda. Alguém precisa de algum recurso de acessibilidade? Por favor, me sinalizar. E dica, acesse o aplicativo do CBTD 2025. Através dele, você poderá acompanhar tudo o que está acontecendo no nosso congresso. Tenham todos uma ótima atividade e com vocês, Fernando e Guilherme. Uma salva de palmas para eles. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Então, bacana. Bom Vamos dia, gente. lá. Estão ouvindo? Tudo certo? Bom. Eu sou a Fernanda, eu sou gerente sênior na Bracel, responsável pelas áreas de L&D, Learning Development e Talent Management, de forma corporativa. Oi, eu sou o Guilherme, eu sou o coordenador de treinamento e desenvolvimento na Bracel. Eu fico hoje com toda a parte de treinamentos técnicos da empresa, né? Então, toda a parte de comissionamentos, formação de operação, tudo isso hoje está comigo. E a gente vai explicar para vocês um pouquinho de como a gente capacitou 400 pessoas vindas de diferentes lugares, com diferentes backgrounds, para uma nova fábrica, né? Garantindo o learning curve e controlando os custos e reconhecendo nossos talentos. E aqui, gente, eu queria fazer primeiramente um disclaimer. O ano era 2019, mais ou menos, a gente estava criando uma fábrica também, que era o projeto chamado Star 2, e a gente criou, na época, era, né, a maior fábrica de celulose do mundo, e a gente teve várias lições aprendidas. Eu não estava ainda na Bracel, o Guilherme estava em outra área, mas uma das coisas que um dos nossos maiores pontos de dores foi como é que a gente garante a gestão do conhecimento. Então a gente foi entendendo que acabou o projeto, as pessoas que estavam ali coordenando os treinamentos foram embora e depois a gente ficou literalmente catando coquinho para conseguir os materiais, conseguir tudo que estava lá para uma fábrica já existente. Então nosso desafio agora é assim, a gente está partindo uma nova fábrica e a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é essa fábrica e como é que a gente garante que a gestão do conhecimento, inclusive, ela também permaneça junto com a gente, tá? E aí já fazendo um agradecimento à DOT, que foi um super parceiro nesse processo para garantia disso acontecer. Bom, gente, antes da gente começar, eu vou explicar um pouquinho o que é a Bracel, não sei se todo mundo conhece, né? O que é a nossa fábrica e nossas operações aqui no Brasil. A Bracel hoje é uma empresa brasileira, né? Ela tem operações em São Paulo, operações na Bahia, de Fabris, né? Tem uma operação de papel nossa em São Paulo também, em Pombos, e toda a operação florestal no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, além dos escritórios aqui em São Paulo e o nosso armazém, nosso escritório no Porto de Santos, onde a gente faz toda a parte de supply chain, cadeia e exportação de celulose. E aí, gente, só para a questão de mapear um pouco vocês, de quantas pessoas está falando? A gente está falando hoje de cerca de 12 mil pessoas. E aí, mais um ponto de observação. Eu entrei na Bracel em 2022. Em 2022, nós éramos cerca de 5 mil pessoas. Então, em 2022, fechando aí dezembro de 24, a gente fechou aí com 12 mil pessoas, tá? Isso. A Bracel hoje está no ramo de celulose, né? Então a gente faz celulose solúvel e celulose craft. Quando a gente fala de celulose, talvez não seja um negócio tão tangível para todo mundo saber o que é isso. A gente pensa em celulose para papel. Mas basicamente celulose é o que a gente vai usar para fazer todos os produtos que futuramente vão virar papel. Então papel branco para escrever, papel lenço umedecido, papel de banheiro, papel higiênico, toda essa parte que a gente consegue fazer com celulose, que é muito mais óbvio, né? Papel cartão, embalagens. Mas a Bracel também trabalha com celuloses especiais. Celuloses especiais a gente pode fazer, por exemplo, tecido, né? A gente faz linha com celulose para você fazer roupa, por exemplo. Você faz, por exemplo, aquelas capinhas de remédio, sabe? De comprimido. Aquilo também é feito com celulose. E a Bracel hoje está em todos esses ramos, né? A gente trabalha em todos esses mercados. Aqui um pouquinho sobre celulose craft, né, que é o que a gente mais faz hoje. A gente pode falar que celulose craft é o produto principal da empresa, é o produto que você faz em maior volume também, que é esse tipo de celulose que você usa principalmente para embalagens e papéis de utilidades, né? Papel higiênico, papel toalha, papel para lenços, facial, essas coisas todas estão por aqui. E é importante também a gente falar que a Bracel não está sozinha no Brasil. A Bracel é parte de um grupo, a RGE. A RGE é um grupo da Indonésia especializado em celulose, né? Na verdade, especializado em commodities e recursos sustentáveis.
E a missão da RGE é melhorar a vida das pessoas através de recursos sustentáveis. Então eles estão no ramo de celulose, estão no ramo de energia, estão no ramo de energias limpas, né, renováveis, no ramo também de comunicação, de terras, tudo isso hoje faz parte do escopo da RGE. Quando a gente fala da RGE, a gente está falando hoje de 80 mil pessoas a nível global, com operações no Brasil, Indonésia, China, Espanha, Canadá. E tudo isso hoje a gente está fazendo parte desse grupo, né, desde os desdobramentos corporativos até toda a estratégia de desenvolvimento da empresa. E aí, nessa conjuntura toda que eu expliquei, né, falei anteriormente, desse crescimento exacerbado de pessoas, a gente foi entendendo que a gente precisava, de fato, construir uma forte cultura de aprendizagem. E um dos pilares da Abracel e do Grupo RGE nós desenvolvemos pessoas para crescer conosco. Como é que a gente materializa isso, tá, gente? A gente tem, o Guilherme passou ali, mas a gente hoje tem uma planta em Lençóis Paulista, tem uma planta na Bahia e a gente está tendo uma nova planta, a gente está até brincando aqui antes, a gente acabou de fazer essa fábrica, gosta tanto, está fazendo já uma nova no Mato Grosso do Sul, que também vai ter. Então a gente tem o Bracel Learning Institute, ele é um centro de treinamento. Então hoje esse centro aqui que está em Lençóis Paulista, ele tem aí cerca mais aí de 1.500 metros quadrados, tem sala de treinamento, sala, anfiteatro, auditório e afins, focado em treinamento. E o nosso maior desafio hoje, quando a gente fala de uma cultura de aprendizagem, ele basicamente é que as pessoas entendam que a cultura de aprendizagem não é só 10%. Ela também acontece nas operações, ela também acontece no dia a dia, tá? Porque eu falo que é o ônus e o bônus de você ter um centro de treinamento. As pessoas acham que só o que acontece lá é treinamento. Se vai para a área, não, ninguém me treinou, eu não tenho treinamento na área porque eu não estive lá, por exemplo, no BLIN, né, que é o acrônimo do Bracel Learning Institute. Mas como é que funciona essa jornada, tá, gente? Aí a gente começa a entrar um pouquinho no que a gente vai falar hoje. O nosso colaborador, qualquer que for, da operação à liderança, ele passa aí por vários pilares desse. Então, cada pilar desse, ele contém jornadas, módulos que vai ancorando a nossa cultura de aprendizagem. Então, quando eu falo do pilar de fundação, por exemplo, é todo o conteúdo relacionado a onboarding, core values, então nossos valores fundamentais, tudo que é direcionamento institucional, está aqui em fundação. Quando eu vou para a gestão da mudança, eu vou tratar de temas iniciativas de aprendizagem, que eu estou naquela fase de letramento, que eu estou na fase ainda de dar sentido para as pessoas. Fê, me dá um exemplo de gestão da mudança? Pronto, a gente hoje trabalha aqui diversidade e inclusão. Eu ainda não adianta querer tratar como algo já sólido, que a gente está numa curva ainda de aprendizagem. Então, eu olho muito mais com esse modo de gestão da mudança. Programa Portas de Entrada. Aqui são todas as jornadas de jovens aprendizes, estagiários, trainees. Então, tudo que está aqui, tá, gente? Então, aqui é a iniciativa de aprendizagem, aonde a gente vai lá e coloca nesse pilar. Comunidades, são ações focadas na comunidade. Então, hoje, a gente tem uma área de responsabilidade social que tem alguns treinamentos com a comunidade. O que difere essa área da nossa área voltada para a comunidade? Eu treino essas pessoas para virem trabalhar conosco. Então, essa é a grande diferença. Quando eu vou para a comunidade, eu vou para que eu forme essas pessoas para vir trabalhar conosco. A gente tem, por exemplo, formação de operador de harvester, a gente tem curso técnico de papel e celulose, a gente vai montando um ecossistema junto com a comunidade para que eu tenha ali as melhores pessoas para depois vir trabalhar conosco, tá? Aqui, quando eu faço qualquer coisa nesse pilar aqui, essas pessoas ainda não estão contratadas pela organização. Segurança. Aqui são todos conteúdos relacionados à ANR, então toda a questão de treinamento legal. E aqui, geralmente, algumas empresas, por exemplo, ficam com a área de segurança, não fica com a área de T&D. Na nossa empresa fica porque a gente começou a olhar, inclusive, para a questão de jornada de aprendizagem e de experiência de aprendizagem. Então, a gente parou muito hoje de falar de treinamento, porque eu acho que treinamento tem aquela ideia, né, de sala de aula, quadro e giz, mas iniciativas de aprendizagem. E esse é o nosso desafio. Então, por isso que segurança aqui, ela também entra como pilar, para a gente trazer e agregar valor na nossa expertise de T&D. Liderança. Aqui são todos os conteúdos relacionados a treinamentos da RGE. A RGE ela tem um pool de treinamentos que são padrão, que vem lá de Singapura, o headquarter da RGE em Singapura. Então, todos os treinamentos que a gente não pode tropicalizar, vamos dizer assim, ele entra aqui. Habilidade de gestão e soft skills, aí já são, de fato, os treinamentos que a gente consegue criar aqui para o Brasil. Então, tudo que é relacionado a programas de liderança, que eles acontecem aqui no Brasil, e nossa trilha também de soft skill. Então, a gente tem uma trilha de soft skills hoje, que também entra aqui, tá? E, por último, a área técnico-funcional.
Aqui são justamente onde a gente tem um programa chamado Passaporte, onde a gente ancora as pessoas nas capacitações técnicas do que elas realmente precisam. Então, por exemplo, eu entrei na área do RH. Qual é a trilha que eu faço? Você vai passar por aqui pelo onboard, você vai ter algumas coisas soft skills, você, a depender, né, onde esteja, em segurança, se você entrou pelo programa trainee, mas sempre aqui vai ter alguma coisa nessa área aqui, que é a parte técnica que vai ancorar o teu dia a dia de trabalho, tá, gente? E aqui alguns números, para vocês terem noção, de 2024. Então, a gente teve uma média aí, mais de 450 mil horas de treinamento, mais de 45 mil participações em treinamento, uma média aí de pessoa, de homem-hora, né, de 50, um pouquinho mais de 53 horas por pessoa, e um NPS geral dos nossos treinamentos como um todo de 90 pontos, tá? E como é que a gente monta nossa estrutura de aprendizagem, né? A gente vem muito com o conceito de design thinking, então colocando ali quem é o meu público-alvo no centro disso, de começar uma jornada, e como é que eu agrego valor para o negócio, porque não adianta também, né? Assim, a gente não está aqui para abraçar a árvore, a gente precisa trazer valor para o negócio. Então, como é que a gente começa a pensar nisso? Quais são nossos parâmetros operacionais de rentabilidade? Onde é que a gente começa a ancorar, e depois o Gui vai entrar mais nisso, mas basicamente, onde é que uma empresa ela gera, né, capacidade de renda? Seja em fatores globais, então taxa de câmbio, estrutura do setor, preço de produto, ciclicidade, custo local, infraestrutura, fatores de mercado e fatores operacionais. A gente, como treinamento, a gente sabe que a gente não consegue entrar em fatores globais e fatores de mercado. Quando a gente vai, principalmente quando a gente vai para o mercado tixo, ele é um mercado B2B. B2C, desculpa. Mas quando você vai, por exemplo, para celulose, ele é um mercado B2C, ele é commodity. Então, a gente não opera em preço de mercado. Mas eu começo a olhar aqui onde é que eu consigo aportar. Custo da operação, disponibilidade mecânica, qualidade dos ativos, infraestrutura geral. Nos fatores operacionais, capacidade, eficiência operacional, otimização de processo, estrutura organizacional, design de novos produtos e política de investimento. Então, eu começo a ancorar aonde eu consigo, de fato, entrar com treinamento até para calcular ROI, para começar a linkar os resultados de treinamento a indicadores operacionais, tá? E falando sobre indicadores operacionais, né, eu acho que esse é o ponto onde, para minha área, é o que acaba pegando mais quando a gente lida com treinamento técnico. A gente forma as pessoas, né, e a gente olha para o treinamento técnico pensando sempre numa ideia de design thinking, como a Fer falou, para resolver algum problema que eu tenho. Então, por exemplo, se eu sei hoje que meu problema, por exemplo, é quebra de folha em uma máquina específica, isso acontece bastante numa fábrica, como é que eu consigo direcionar um treinamento que vai me ajudar a resolver esse problema? E a gente fala que é muito difícil para a gente que lida com treinamento dizer que foi o treinamento que resolveu, né? Porque são várias outras coisas que influenciam junto com ali. Mas a gente sabe que o treinamento tem essa capacidade de, pelo menos, agregar valor a isso. E se não foi o treinamento que resolveu, o treinamento contribuiu muito para que isso acontecesse. Um resultado que a gente tem, aí fugindo um pouco da apresentação, mas posso falar sobre isso, eu dei esse exemplo da máquina de secagem porque as máquinas de secagem, historicamente, elas quebram nas fábricas. Isso é normal, assim. Só que a gente saiu, por exemplo, de um ano retrasado, onde a gente tinha 23 quebras no primeiro quarter nosso, para um ano agora a gente tem 3 quebras. E como é que a gente fez isso? Uma das coisas foi contratar um instrutor dedicado. Então a gente pegou um instrutor que ficou o tempo inteiro focado nessa operação, lidando com esse pessoal todo dia, fazendo treinamento on the job, fazendo capacitação com simulador, revisando conteúdos técnicos, e a gente saiu de uma quebra de 23 para 3. Foi o treinamento que resolveu? Não, outras coisas também aconteceram, mas o treinamento de fato contribuiu para que isso rolasse. Quando a gente fala desse case específico nosso aqui, a gente está falando de partir uma fábrica que começou em abril de 23, onde a gente tinha um 3D dela, do que a gente queria que ela fosse, para chegar em fevereiro de 25, onde a gente tem uma fábrica pronta, entregue, com um time todo capacitado, um time que a gente está falando de 400 pessoas em todos os níveis, desde gerentes até operação, para rodar uma fábrica dessa com resultados excelentes, resultados que a gente considera que foram resultados muito acima do que a gente tem para startups tradicionais, né? E aí, o primeiro ponto a gente fala sobre isso é justamente sobre esse cenário de transformação da indústria, né? A gente trabalha com indústria, o ramo nosso é esse. E quando a gente pensa em indústria, por exemplo, a gente tem uma conversa, por exemplo, com jovens, né? Que o pessoal ainda pensa que indústria é o filme do Charlie Chaplin lá da pessoa na esteira apertando parafuso, né? E as indústrias hoje elas são muito mais modernas, ela roda toda automatizada, então não é bem isso.
A gente está saindo do modelo, isso aqui não são dados meus, né, são dados da Organização Mundial de Trabalho, falando que para os dados de indústria a gente estava numa operação que era desse jeito aqui em 2010 e que em 2025 ela já está apresentada completamente diferente. A gente está falando de pessoas generalistas, que era, por exemplo, aquele mecânico que sabia fazer tudo na fábrica, para um mecânico que é muito específico, que olha, por exemplo, o bit de entrada do computador que vai mexer aquela máquina específica, né? Então, como é que a gente consegue sair dessa capacitação generalista para essa capacitação mais específica para essas pessoas? A gente está falando de um uso de muita mão de obra, né? Então, tem muita gente que faz tarefas para operações muito mais enxutas, onde eu tenho poucas pessoas que trabalham em equipamentos maiores. Uma contratação sobre demanda, onde eu tenho um problema, resolvo, rodo uma linha e esse pessoal vai embora. Uma operação perene que vai ficar na empresa, que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai assumir outras posições. Então eu tenho que pensar em tudo isso quando eu estou olhando para treinamento, além toda da questão de informalidade e formalidade, né? Então a gente pensa, por exemplo, que até 2010 e até hoje ainda acontece muito assim, que o treinamento é completamente informal. Então chega uma pessoa nova na área, a gente pega uma pessoa que sabe um pouquinho mais, senta ela do lado e fala, treina fulano aqui do lado. Então chegou hoje, eu não sei nada de Excel, o fulano sabe, senta com o fulano, ele vai te ensinar Excel. Mas a gente não sabe se esse fulano sabe passar um treinamento. A gente não sabe se esse fulano vai ter paciência para isso, se ele está afim de fazer isso, né? E para uma operação hoje, onde o treinamento tem que ser muito mais formalizado. A gente é uma empresa, além de uma indústria, uma empresa florestal também. Então a gente tem várias certificações e a gente tem que garantir os registros desses treinamentos todos, né? Então a gente está muito nesse cenário de transição. E eu volto na pergunta, né? Então como é que a gente fez? Como é que a gente conseguiu capacitar isso? E como é que pra gente deu relativamente certo, assim, né? Como é que a gente conseguiu fazer isso e ainda ter saving, ainda ter uma operação rodando e tudo isso acontecer da forma como deveria acontecer? Eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi fatiar o problema, fatiar o boi, assim. E aí a gente teve, nesse caso, uma liderança e uma operação, uma gerência dessa fábrica nova que comprou muito a nossa ideia de fazer isso por ondas. Então, uma gerência engajada em treinamento é uma coisa que é um baita diferencial, porque você consegue conversar sobre isso e ter pessoas que entendem onde você quer chegar. E falar para ele, olha, eu não vou conseguir treinar as 400 pessoas agora, mas até o final eu vou te entregar toda essa curva, né? Então, eu começo a fasear isso e começo a explicar como é que isso vai rodar. Uma primeira parte, muito de preparação, onde eu vou mapear as pessoas, mapear os talentos, mapear os conteúdos, ver as parcerias que eu tenho próxima, né, as instituições parceiras que eu tenho na região para rodar isso. Uma fase de treinamento, onde eu vou de fato treinar. Um momento de sustentabilidade, onde eu tenho essa primeira operação já rodando e eu começo a ver se ela está performando bem, se ela está entregando o resultado que eu esperava, se ela não caiu no lugar comum, para uma melhoria contínua, onde eu vou sempre investindo em novas tecnologias, onde eu vou sempre investindo, por exemplo, em modelos de avaliações melhores e treinando sempre em operação e rodando o que a gente chama de um PDCA de treinamento, né? Então eu planejo, faço, checo e faço as ações a partir disso para rodar esse modelo todo de treinamentos. E a primeira coisa que a gente falou, e a Fer vai lembrar muito desse dia, quando a gente chegou para olhar treinamento, a minha primeira fala com as gerências que estavam rodando esse projeto foi: eu não vou treinar todo mundo em tudo. Não faz sentido eu chegar para uma operação inteira e eu treinar todo mundo em todos os conteúdos. Eu preciso saber competências, eu preciso medir competências, eu preciso saber o que o meu pessoal tem de gap, o que eles têm de pontos fortes. Eu preciso saber olhar treinamento com esse olhar que eu falei de design thinking, de olhar para ele e pensar o que eu quero resolver com isso, né? Qual é o problema que eu quero resolver com esse treinamento? E aí um disclaimer também, antes de olhar treinamento corporativo, eu tive uma carreira acadêmica, né? Fui professor de universidade. E é completamente diferente o modelo que a universidade trabalha e que uma empresa trabalha. Na universidade você não está preocupado com o resultado final da sua aula. Você vai lá dar uma aula, eu dava aula de humanidades ainda, então eu dava aula, por exemplo, de literatura aplicada ao jornalismo, e eu falei, o que meu aluno vai usar isso no dia a dia dele depois, né? Ele vai usar isso daqui a 5 anos quando ele formar. E quando eu dou um treinamento, por exemplo, de manutenção elétrica, eu quero ver na próxima semana se parou de quebrar a máquina. Eu quero ver no mês seguinte se o resultado da operação melhorou, né? Então essa mudança é o que fez a gente levar para trabalhar no modelo de competência. Acho que vocês lembram, né? Competência, a gente trabalha no modelo do chá, né? Hoje já tem outras coisas falando mais sobre isso também, mas conhecimento, habilidade e atitude. E a gente tenta sempre capacitar as pessoas nessas vertentes. O que ele precisa de conhecimento para a função dele, o que ele precisa de habilidade para a função dele e qual é a atitude esperada para isso. E aí como é que eu treino cada uma dessas coisas, né? Como é que eu habilito ele em cada uma dessas coisas?
Para conhecimento, a gente vai para uma linha bastante, às vezes até um pouco mais teórica. Para habilidade prática, treinar, fazer, refazer. E atitudes, então, eu pareio essa pessoa com pessoas que a gente entende na empresa e que a gente mapeia, que são referências no negócio, são referências àquela atividade, inclusive em atitude, né? Que trabalham com um olhar proativo, que trabalham de uma maneira cuidadosa, para parear essa pessoa com ela e ela aprender as 3 coisas, então: conhecimento, habilidade e atitude. E aí, só complementando um pouco, Gui, e é uma coisa que a gente deixa muito claro para todos os gestores quando a gente vem com o conceito, né, da competência, e enfim, é muito também de falar, olha, eu consigo garantir o conhecimento e eu consigo garantir a habilidade, mas a atitude, gente, eu não consigo garantir. Então, porque a pessoa às vezes sabe que tem que fazer, ser feito, mas, enfim, ela simplesmente não faz. E aí eu não posso pegar na mão daquela pessoa e querer que ela faça. Mas uma vez que eu tenho garantias aqui, né? Que eu tenho uma cultura de aprendizagem e uma gestão do conhecimento que suporte, que eu forneci o conhecimento que ela precisava e que eu desenvolvi a habilidade que ela precisava, aí eu consigo ver se de fato aquela pessoa ali, se ela está entendendo ou se de fato ela não tem atitude. A gente faz muito isso, por exemplo, em relação à segurança. A segurança, a pessoa vai para o treinamento, ela sabe, sei lá, que vai ter que usar o capacete. Ela vai todo mundo usando capacete, mas ela não usa. Não é sobre treinamento, porque a tendência é, não, pega aquela pessoa ali e vai treinar. Tipo, gente, não dá para treinar todo mundo, porque a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas ela não vai querer fazer. Então, quando a gente vem, inclusive, com essa conversa para os líderes, a gente fala justamente isso. Eu consigo garantir conhecimento e habilidade. A atitude a gente começa a ver na prática. Acho que esse, para mim, inclusive, foi uma grande virada de chave quando a gente trouxe isso para os gestores também, para que eles começassem a entender que chega até num ponto que nem tudo se resolve com treinamento. Às vezes se resolve com ação disciplinar, às vezes se resolve com uma liderança muito mais presente do que, leva lá e treina e resolve meu problema, tá? Esse ponto de conhecimento e habilidade, né, e atitude, a gente traz para as coisas mínimas da nossa vida, né? Então, por exemplo, eu às vezes vou cozinhar alguma coisa. Eu não sou um cozinheiro profissional, eu não fiz um treinamento específico para isso, né? Mas a gente tem hoje formatos para aprender esse tipo de coisa. Então, eu posso entrar no YouTube, eu posso ver um vídeo lá vou fazer uma lasanha, por exemplo. E aí eu tenho todos os equipamentos para fazer lasanha na minha casa. E eu sei minimamente cumprir cada etapa daquele processo, né? Mas eu posso terminar o conteúdo que eu assisti, eu posso ter habilidade específica e virar e fazer, não, dá muito trabalho fazer lasanha. Vou pedir uma pizza aqui que vai me resolver mais, assim. A gente olha conhecimento e habilidade de atitude exatamente como esses momentos. O conhecimento é eu ofertar, por exemplo, um conteúdo para essa pessoa começar a estudar. A habilidade cada micro etapa desse processo, ela sabe fazer de fato? Ela sabe, ela está apta para fazer isso, né? E a atitude, então, seria essa, pô, sabendo tudo isso, eu tenho vontade de fazer isso ainda? Ou eu vou olhar para a lasanha e falar, pô, legal, quero muito comer uma lasanha, mas vai dar muito trabalho, são 10 horas da noite, eu só quero comer uma pizza, sabe? Então, a gente olha para a atitude um pouco desse lugar. E aí, como é que vocês podem perguntar assim, beleza, gente, mas como é que vocês minimamente então garantem isso? A gente tem uma ferramenta hoje que a gente chama de diagnóstico de necessidade de aprendizagem. Sabe a LNT, levantamento de necessidade de treinamento? Basicamente, a gente trouxe para DNA, que é diagnóstico de necessidade de aprendizagem. E lá, inclusive, a gente vai fazer uma série de perguntas para o gestor, na hora que a gente vai conversando, para o gestor, para a liderança, né? E uma delas é em relação à transferência. Que é o quê? Beleza, eu estou num ambiente controlado, numa sala de aula, enfim, num ambiente... Mas quando essa pessoa vai para a vida real, como é que funciona? Como é que eu sei que aquele comportamento ele foi alterado? E é bacana trazer esse senso para a liderança, porque senão ele fica muito a cargo da gente como área de T&D. Eu tentar adivinhar qual é o comportamento que a área quer que mude baseado no meu treinamento. Então, quando eu entrego isso para o líder, e, gente, eu falo a você que 90% das vezes eles não conseguem falar, tipo, não sei, eu só quero, sei lá, tipo, precisa de um treinamento de gestão do tempo porque meu time chega atrasado. Tá, você quer então para quê? Não, eu quero que ele chegue no horário. Eu falo, gente, isso não é treinamento. Isso é só você chegar, fazer uma reunião e dar um feedback. Então, a gente foi vendo também que quando a gente ia colocando, que o Gui falou no começo, né, a gente ter gestores que suportem uma jornada de aprendizagem, fica muito mais fácil, inclusive trazendo eles também para essa questão, porque se não adianta estar quebrando cabeça e perguntando aqui, o que precisa mudar, quais são os indicadores operacionais que eu correlaciono aqui, se você como gestor da área, você não sabe me responder. E aí você coloca também. Então, enquanto você não tiver essa resposta, a gente não consegue avançar, por exemplo, na estrutura ali da aprendizagem, né? da iniciativa de aprendizagem.
E a gente falou então de pessoas chaves, né? Pessoas que também suportam em atitude os treinamentos, né? Essas pessoas que são referências pra gente. E a gente chama essa pessoa na Bracell de SME, que é, a gente usa muito termo, usa muita sigla lá, tem uma sopa de letrinha louca lá na empresa que a gente trabalha, né? Tem coisa em chinês, coisa em inglês, coisa em tudo que é. E SME é o especialista do assunto, que não é o especialista da área. Ele é uma pessoa que sabe muito sobre um assunto muito específico. Então, por exemplo, se eu quero consertar uma cadeira, eu tenho... Quem é a pessoa aqui que mais sabe consertar cadeira? Ah, é a Fernanda. Então, a Fernanda é o meu SME para consertar cadeiras. E o que a gente fez, mapeando essas pessoas, foi a gente sair de um modelo que a gente entende de especialista interno e passar para um modelo de treinamento que a gente olha para a SME. Que era basicamente eu sair de um modelo onde deu pau em alguma máquina minha ou quebrou alguma coisa minha, eu vou lá e contrato o fornecedor de novo para ele vir aqui e dar um treinamento pro meu time e capacitar todo mundo de novo e todo mundo vai juntar, fica 4 horas numa sala de aula, sair e voltar para a máquina e mês que vem ela quebra de novo, para um modelo onde eu capacito a minha pessoa interna, tanto na parte técnica quanto na parte de multiplicação de conteúdo, de treinamento, né? Eu ensino para essa pessoa, por exemplo, didática, eu ensino para essa pessoa postura, eu ensino para Andragogia. essa pessoa andragogia, eu ensino para essa pessoa design thinking, modelos de avaliação, toda a questão, tipo, 6Ds, tudo isso, para que eu tenha esse meu multiplicador preparado para suportar o pessoal em treinamentos. E esse cara, essa pessoa, né, na verdade, está dentro da área lá. Porque eu sei que a próxima vez que a máquina travar, eu tenho alguém que consegue suportar o negócio. E que consegue, inclusive, engajar o time de novo para voltar com isso, né? Então esse é o modelo que a Bracell hoje atua. E nesse modelo também eu reconheço as pessoas da minha área que são que já estão num nível de desenvolvimento maior. Eu consigo, por exemplo, chegar para essa pessoa e oferecer para ela um programa como uma premiação, por exemplo. Falar, ó, esse aqui tipo, é um treinamento a mais que você ganhou, é uma trilha nova que vai surgir, né? E essa pessoa, então, também fica engajada e motivada e é vista na área como uma liderança ali indireta. E aí, gente, e acho que esse é um ponto importante, porque a gente volta àquela questão que o Guilherme falou, né? Ah, eu não sei mexer em Excel, cola no Guilherme, que o Guilherme é a pessoa que mais sabe. Mas o Guilherme sabe passar essa informação, então às vezes nem sempre o melhor técnico é a pessoa que sabe de fato passar a informação. E quando a gente foi, inclusive essa estrutura, identificando os SMEs que existiam nas unidades, né, e lá na planta, por exemplo, nesse projeto do Ticho, a gente foi vendo, não era só a pessoa que sabia mais tecnicamente, mas a que está disposta a ensinar para o outro. Porque a gente tinha muito disso também, né? Assim, o cara é maravilhoso técnico. Quando você botava ele para explicar, era o terror. Assim, tipo, cola em mim que eu sei, mas na hora de eu ter que explicar para todo mundo, não vai rolar. Sim, sim. É exatamente isso. Pronto. E aí, como é que isso rolou, né? Desagou na primeira formação de multiplicadores que a gente teve. A primeira turma de multiplicadores nossa foi essa daí, com o Ticho. Foram 34 pessoas, 34 multiplicadores. E esse pessoal foi o primeiro pessoal que chegou do projeto. Então, a gente começou naquela história que eu falei para vocês, de contratar em ondas e convencer os gestores a contratar em ondas. A gente primeiro trouxe a galera mais sênior. Trouxe engenheiro, trouxe especialista, trouxe pessoal que ia depois montar um time e apoiar um time nisso, né? E a gente pegou esse pessoal, colocou e falou assim, o primeiro treinamento de vocês é para ensinar as pessoas a aprender. E aí juntou todo mundo numa sala e fizemos esse banho de loja com eles, de andragogia, de oratória, de 6Ds, de medição de resultados, de tecnologia para treinamento, porque é um pessoal que veio com aquela visão ainda de treinamento é só sala de aula. E a gente falou para eles assim, tipo, não, meu, treinamento tá lá na área, quando você está montando a máquina, você está ensinando as pessoas a fazer isso também, né? E como é que você vai para esse lugar? Então essa galera aqui é a galera que até hoje ajuda a gente com isso, né? Ajuda a gente com esses treinamentos lá na empresa que estão lá. A maioria deles ainda está lá com a gente lá. E hoje essas pessoas são as referências nossas para a área. E a segurança hoje que a gente tem enquanto Bracell, de eu saber que se eu contrato uma pessoa nova e eu faço todo o onboarding dela e entrego para a área, eu tenho uma pessoa lá que vai receber ele e que está tão colado com a gente no learning que vai falar para a gente no final da experiência como é que foi a avaliação dessa pessoa, como é que ela está tecnicamente, como é que ela está de comportamento, e a gente tem dados para tudo isso, inclusive para as próximas avaliações que vão ter ao longo do ano, e a Fer vai falar um pouco sobre isso, sobre os nossos ciclos de avaliações. E aí, o modelo que a gente começou para avaliar o pessoal, né, e começar a pensar sobre isso, até para a gente decidir quem seriam nossos multiplicadores, foi olhar por um modelo nosso que a gente fala que é uma taxonomia de Bloom adaptada. E quem já ouviu falar de taxonomia de Bloom, né, já sabe mais ou menos como é que funciona. A gente levou para 5 em vez de 6, que o Bloom tradicionalmente fala, né?
e olhando tanto conhecimento e habilidade, que é o que a Fer falou, a gente garantia esses dois, conhecimento e habilidade, numa escala aí de 1 a 5. Então hoje, se eu pego as operações da Bracell, principalmente nossas operações de fábrica e nossas operações florestais, né, a gente tem matrizes de habilidades para cada um dos cargos das operações, onde eu consigo olhar os operadores individualmente, como é que são as avaliações deles em cada estágio. Então eu posso olhar, por exemplo, vamos falar de uma operação de viveiro, por exemplo, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem um viveiro, mas um viveiro tem algumas etapas. Então tem uma etapa lá onde eu tenho que cortar a mudinha para depois plantar ela. Então cortar a mudinha é uma habilidade. Quem sabe cortar uma mudinha? É só você chegar lá e cortar? Tipo, não, tem uma medição, tem uma régua, tem tudo isso, né? Então eu avalio minha operação inteira, imaginando que todo mundo aqui vai cortar a mudinha. Então eu vou ter um instrutor lá que vai olhar cada um de vocês e falar, pô, você cortou bem, então você consegue desempenhar bem sua função, você está ali no 3, você sabe aplicar, você sabe fazer essa tarefa de fato. Mas tem uma pessoa que se destaca em cortar mudinhas. Essa pessoa ela é capaz de multiplicar para outras pessoas. Então essa é a minha pessoa, que é o 5, que vai ser minha referência na área. Eu tenho gente, por exemplo, que é muito bom em cortar muda, mas depois que ela corta, ela precisa plantar a mudinha na terra. E ela pode ser muito boa em cortar, mas ela não é boa em plantar na terra. Então, para essa segunda habilidade, que é plantar, eu tenho um outro formato de avaliação. E aí, gente, não pensem que a avaliação para isso é prova, tá? A gente não vai dar prova para a pessoa e falar para ela, vai, me explica aí os parâmetros de... Não é o Enem do viveiro. A gente tem uma avaliação técnica de ficar do lado da pessoa, pontuando o que ela fez e como é que está indo a operação dela. E aí, para cada competência, para cada habilidade, eu consigo ter uma dessa e medir as pessoas, os indivíduos, né, nessas competências e habilidades. E isso para a gente ajuda muito para fazer o planejamento anual de treinamentos, para a gente poder saber quem que a gente vai precisar recapacitar, para a gente poder pensar que treinamento que eu preciso comprar de novo, ou que treinamento que eu tenho multiplicador interno para passar. Então, isso daqui acho que foi a sacada para a gente começar a olhar para a nossa operação com maior detalhe, assim, na visão de treinamentos. E a gente começou a trazer, principalmente, indicadores para a área, né? Então, a gente tinha um painel lá, por exemplo, que a gente correlacionava, por exemplo, notas de performance, tempo de casa, com essa avaliação. E a gente começou, de fato, a mostrar para os gestores. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela sabia muito da teoria, mas quando ela ia para a prática, por exemplo, ela não sabia. Então, sabe aquela história assim, eu sei ler o manual, mas na hora de aplicar eu não sei. Ou gente que sabia muito bem apertar o botão, mas quando você sabia, perguntava para ela por que você aperta o botão, ela não sei, só sei que é assim. Então, a gente começou, inclusive, também a trazer esses dados. A gente não tem ele aqui porque o foco era outro tema, mas a gente tinha esse painel, inclusive, de chegar na granularidade do indivíduo. E aí a gente era muito mais assertivo, inclusive, nos treinamentos. Então, eu sabia que, por exemplo, eu não precisava tirar o João, porque o João já estava em tal estágio. Eu precisava tirar, sei lá, o Miguel da frente de serviço para poder treinar o Miguel, porque ele sim tinha os gaps. Bom. E aí a gente pensou, então, né, quando esse pessoal chegou, a gente capacitou ele em multiplicadores, a gente desenhou com esses especialistas engenheiros uma trilha para novos entrantes, que é a trilha nossa que funciona até hoje. Essa é a mesma trilha que a gente usa desde lá de 23 e continua usando 25, onde eu tenho um onboard institucional nosso, onde a pessoa vai aprender sobre cultura, sobre empresa, sobre toda a parte de comunicação interna, externa, benefícios, tudo isso está aqui. Uma parte também gerais, onde eu já separo, por exemplo, quem é florestal, quem é indústria. Então, se a pessoa é da indústria, ela vai ver, por exemplo, riscos da indústria, ela vai ver o que a gente produz, como é que são os equipamentos, como é que são os maquinários. Se ela é da florestal, ela vai ver cadeia de valor, então o que o viveiro produz, para quem que ele entrega, como é que a gente colhe, como é que funciona a logística. Para isso daqui toda ela faz hoje no Learning, no nosso pair de aprendizagem, né? Então todo mundo que chega lá faz essas duas partes aqui e é específico para cada operação e para cada função. Então tem gente que faz isso aqui em 1 semana, tem gente que faz isso aqui em 3 semanas, essa primeira parte aqui, e ela vai para os treinamentos da área. Então ela já é entregue para a área dela e na área dela tem esse multiplicador que vai apoiar ela no treinamento lá. Depois que ela fez os treinamentos na área, ela tem toda a parte de procedimentos operacionais, que aí o nosso instrutor, nosso multiplicador, ajudou a construir material, porque vocês sabem que procedimento operacional não é treinamento. Procedimento operacional é um calhamaço de 200 páginas que as pessoas não leem, e aí você tem que trocar um procedimento operacional para um treinamento, de fato, para uma iniciativa de desenvolvimento, que tem que ser legal, que tem que ser lúdica, que tem que fazer sentido, e não dá para dar manual para ele ler. E aí a gente vai para quem tem operação assistida, simulador, essas coisas todas aí que é uma parte 2 do treinamento, né? Então, por exemplo, se eu sou um operador de máquinas agrícolas, de harvester, por exemplo, eu não posso treinar a pessoa e entregar uma harvester para ele. Uma harvester custa 1,5 milhão. Ele tem que fazer um treinamento de simulador, ele tem que ter 60 horas de simulador para ele poder ir para uma harvester. Às vezes tem que ter 80 horas de simulador para poder ir para uma harvester, para começar
uma operação, né? Então tudo isso faz lá. E aí quando a pessoa passa por tudo isso, a gente entrega o passaportezinho para ele, fala: parabéns, você está treinado, tá aqui o seu passaporte. E a gente faz isso nos primeiros 3 meses da pessoa, para a grande maioria dos cargos. Claro que tem cargos que levam um pouquinho mais para treinar. E não quer dizer que ela vai ficar 3 meses só em função do treinamento, tá, gente? Ela Ela já já vai tá para a área trabalhando, né? e a gente vai fazendo esse combinado com as áreas. Bom, para a operação do Ticho especificamente, né? Eu falei para vocês que a gente começou contratando os engenheiros especialistas lá. A primeira coisa que a gente teve que tomar cuidado foi como é que é a cultura dessa galera que está chegando agora. Porque tá, a gente contratou gente de outras fábricas, de outros lugares, de outras regiões, a gente formou algumas pessoas também, mas o primeiro lance foi, tá bom, todo mundo tá aqui na Bracell, como é que a Bracell trabalha agora, né? Então, a gente investiu muito num primeiro treinamento de cultura para essas pessoas. Para depois a gente olhar, e aí lá em cima tá lá a formação de multiplicadores, foi o que a gente fez, né, com o pessoal que chegou, mas depois a gente olhar para treinamentos legais, treinamentos técnicos, para olhar toda a parte de procedimento e aí fazer todas essas questões todas de avaliação, né, para a gente começar a ter o startup então lá para frente. Pergunta, se alguém quiser responder, por que que o de manutenção, os treinamentos legais estão lá no final e o da operação está aqui no começo? Alguém sabe? Se é a mesma lógica, por que que a de operação a gente bota para lá e a gente coloca para cá, mais no final? Porque manutenção tem mais treinamentos legais que tem mais validade. Então, quanto mais pro final do ramp-up eu treino esse pessoal, mais longe eu preciso treinar de novo depois. Então, aqui eu ganho tempo quando eu jogo esses treinamentos legais pro final, né? Eu consigo passar aí 2 anos, às vezes 5 anos para retreinar esse pessoal. Então, faz mais sentido estar mais perto do startup do que mais no começo aqui. E também porque nesse momento aqui não tinha fábrica ainda para eles irem. Então, eles não estavam expostos a risco nenhum. Eles estavam começando isso. A fábrica começou lá, em novembro. Então, essa é a ideia. E aí, acho que highlights gerais, né, do que o Gui já vem falando, desse bloco de treinamentos, né? A gente reforçou nesse processo a cultura da RGE e da Bracell, né, e os valores da empresa. Treinamentos customizados por processo, então a gente tinha os SMEs, né, já escolhidos, e eles conseguindo adentrar nos treinamentos customizados. O aproveitamento do conhecimento interno, e aí, como eu falei lá no começo, né, quando a gente criou uma nova fábrica, a Star 2, a maior lição aprendida foi essa, assim, como é que eu garanto a gestão do conhecimento e o conhecimento interno? Porque, por exemplo, quando eu fiz a fábrica lá atrás, a outra fábrica, estava tudo na mão, às vezes, do fornecedor. Então, o fornecedor acabou o contrato, eu tinha que recontratar o fornecedor para pedir material para ele, por exemplo. Porque lá a cláusula contratual não envolveu o time de treinamento, enfim. Então, agora eu tenho conhecimento já interno e a gente conseguiu, nesse processo como um todo, gente, o saving de 1,5 milhão comparado à proposta inicial, tá? Isso. E aí, pode falar. Não, eu só ia falar que aí nessa parte justamente de conteúdo, né, é onde a DOT entrou apoiando muito a gente, né? Então a gente tinha esse material todo, esse conteúdo todo, que a gente basicamente sentou com o pessoal da DOT e falou: me ajuda a transformar isso aqui agora em treinamentos legais, treinamentos que fazem sentido pro pessoal, assim. Porque a gente tem muito material, eu tenho um instrutor que tá lá dando treinamento, que montou o slide do jeito dele, da cabeça dele, que a gente validou como era treinamento, né, para funcionar. Mas a gente pegou esse material todo e colocou agora para conversar com o pessoal da DOT, né? E falou assim, do DOT, e falou assim, gente, ó, é esse aqui que eu tenho, agora me ajudem a organizar isso tudo agora numa estrutura de verdade, né? E olhar para isso de uma forma mais orgânica e holística. Assim. E aí, passando agora, eu tô vendo aqui o horário, passando aqui o que a gente vem fazendo, né, das outras coisas de operação também que suportam. Então, falando de cultura, né, a empresa, né, a gente falou, né, começou na Bahia. Em 2019, a gente teve o início de uma fábrica, que existe até um documentário, gente, na Discovery, também, se quiserem, acho que é Mega Fábricas, e fala dessa fábrica especificamente, em Minas Paulista, não da do Ticho, mas a de celulose. Mas, basicamente, a gente veio montando aí toda a nossa estratégia de reforço à cultura da empresa, tá? Então, a gente chega, basicamente, aqui em 2023, Topic é os nossos valores, o QPC é o nosso jeito de produzir, né? Então, a gente começa a falar muito sobre nosso jeito de agir, nosso jeito de produzir. 2024, a gente vem com o mês da cultura. Por quê? Porque a gente vem aumentando ainda muita gente. Pensa que eu saí de 5 mil pessoas em 2022 para 12 mil pessoas em final de 2024. Então, é muita gente. Como é que eu consigo ali fazer todo esse processo de transformação cultural também, tá? 2025 a gente vem, retoma com a Embaixada da Cultura, até porque nesse processo a gente comprou outras empresas no Nordeste, a gente tem uma nova empresa também, a Bracell Campinas, então a gente está vendo ainda que nesse processo onde algumas empresas elas já estão mais avançadas no jeito de ser, algumas ainda a gente está nesse processo de transformação, tá?
E aí, quando a gente fala de programas de liderança, aqui passar também, aqui dando uma visão geral para vocês, tá, Fê? E aí, vocês falaram de treinamentos operacionais, mas quando vocês olham para a jornada de liderança, o que vocês têm, tá? A gente tem, basicamente, o líderes em ação, que é voltado para supervisor, e o lidera para coordenador. E aqui são pessoas que já estão na cadeira. Eu não tô ensinando as pessoas a serem líderes, eu já estou pegando 2 que já existem na cadeira que essas pessoas estão, tá? O MTP aqui é um programa que lembra do pilar de liderança, né, que eu falei que é da RGE. Esses 2 aqui, basicamente, eles são da RGE, são programas que já vêm de Singapura, a gente adapta. Então, aqui é como é que a gente mostra para nossos líderes quais são os processos, né? Então, a gente tem RH para não RHs, financeiro para não financeiros, a cadeia de supply chain. Então, quando a gente pega, inclusive, nossos gestores, para explicar do processo para outros gestores, tá? O Future Leader Programs é um programa para formação de futuros líderes, e aqui a gente tem uma parceria também com o Easy Business School aqui em São Paulo. A gente tem formação de coordenadores de fábrica, então a gente tem aí tanto no olhar técnico quanto comportamental para formar coordenadores de fábrica. A gente tem hoje uma trilha de soft skills que é muito baseada, a gente tirou desse levantamento, né, que a gente fazia no decorrer do ano, que eu quero um treinamento de comunicação assertiva, eu quero um treinamento tal coisa, eu quero um treinamento tal coisa. A gente foi vendo o que mais saía, inclusive nos PDIs também, e criou uma trilha. E aí eu não sei mais ou menos aí se todo mundo conhece a taxonomia de Bloom, tem várias etapas, né? Então você tem lá o segundo lá, salvo engano, é aplicar. O terceiro é aplicar. O segundo é dar sentido, é a pessoa reconhecer. Então o que a gente garante aqui? Eu vou dar uma trilha de soft skills para que as pessoas, eu não preciso explicar o beabá. Que quando chegar um gestor, por exemplo, e vier para mim e falar, Fê, eu quero treinar meu time em produtividade, sei lá, gestão de performance, eu já tenho aquilo ali, pelo menos para ele andar na taxonomia, para que quando a gente vá para a área, eu aplique na realidade da área. Então, eu não preciso mais ficar quebrando a cabeça para ficar fazendo pocket para cada área, mas que eu consiga, de fato, ali, já dar informação para aquela pessoa e depois eu pego aquele conhecimento obtido e aplico para a área. Só um ponto para falar, e pegando a fala da Fer, que é muito importante. A gente falou que a gente tem a liderização lidera para coordenadores supervisores na própria cadeira deles, né? Eu acho que essa foi outra grande sacada nossa como Bracel, que foi pensar sempre na cadeira que a pessoa tá. E aí, se eu tiver todas as cadeiras mapeadas, no fim das contas, eu tenho também os próximos passos. Então, eu não vou pensar, por exemplo, assim, o que o meu supervisor precisa para virar coordenador? Tipo, não, eu sei que o meu supervisor precisa, eu sei que o meu coordenador precisa. E a diferença de um para o outro é o que ele precisa aprender nessa jornada. Então, acho que uma grande sacada nossa também foi olhar sempre a questão de desenvolvimento para as próprias cadeiras das pessoas, né? Então, o que meu técnico precisa, o que meu supervisor precisa, o que meu coordenador precisa, e aí a jornada ela é mais tranquila nesse ponto. Aí a gente tem também mentorias e coach. E o último ponto aqui, gente, que acho que esse também é um modelo extremamente inovador, que é a gente tem um assessment center dentro de casa. Então, hoje, dentro do meu time, existe uma pessoa hoje que responde corporativamente pelo Multi. O Multi é um assessment center, então hoje toda a liderança para uma promoção de supervisor, coordenador ou gerente, ela é acessada pelo Multi. A gente tem lá toda uma formação de pessoas específicas para estarem aqui, tanto que é uma área que ela é extremamente imparcial, e lá a gente faz roleplay, a gente faz business case, a gente faz entrevistas baseadas em competências para as pessoas internas. Então, eu começo, inclusive, a ter também indicadores de como é que estão as pessoas lá. Por exemplo, eu indiquei o João. O João, ele foi recomendado, então ótimo, quer dizer que ele está pronto para essa próxima cadeira. Ele foi recomendado com ressalvas, então ele tem ali 3 meses para fazer um PDI, 6 meses para fazer um PDI. Com 3 meses, ele começando a trazer o PDI dele, a gente promove ele. E se não for recomendado, ele só pode voltar no Assessment Center por daqui a um ano, porque a gente entende que os gaps, eles são de 6 meses ou mais tempo para aquela próxima cadeira. Então, o Assessment Center, ele vem para, inclusive, nesse processo com a pessoa e com o líder também, a gente vai lá, ajuda a pessoa a estabelecer o PDI e mostra para a pessoa e dá clareza para esse colaborador dos gaps que ele tem. Então, quem passa pelo Assessment Center, a gente achava que, por exemplo, esse aqui foi um produto que hoje ele atende não só o Ticho, mas a Bracel como um todo. Quando a gente fez todo esse processo de gestão do conhecimento do Assessment Center e gestão da mudança, a gente achou que ia ser muito impactante, porque seria ter agora um departamento, né, uma área que vai falar assim, olha, você está pronto ou não para ser gestor. Não te cabe mais só ao líder e ao líder do líder. Existe uma área para isso. E a gente viu que a aceitação ela foi muito bacana, porque deu transparência para as pessoas. Então, por exemplo, se o Guilherme passou pelo Assessment Center e não foi recomendado,
ele sabe exatamente quais foram os pontos que foram. E é tudo baseado ali nos nossos valores. Então, esse é um case também que serve para outro momento, mas também que é algo que é muito inovador, porque eu sei que poucas empresas hoje, elas têm um assessment center dentro da própria empresa. Bom, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre os resultados 15 minutos, viu? do Startup do Ticho, né? Acho que é caminhando já também para o final da apresentação. O que a gente ganhou com tudo isso, né? E como é que foi isso tudo no fim das contas, né? Quando a gente fala de operação em produção, a gente está falando do pessoal que está lá na área, de fato, com as máquinas, né? Com os equipamentos. Então, esse pessoal aí teve 234 horas de formação para liderança, 534 para operadores, isso aqui individualmente, tá? Cada pessoa treinou esse tanto de horas, assim. Pô, Gui, mas 500 horas é um MBA, é mais do que isso. Como é que essa galera treinou esse tanto? Essa galera ficou 2 anos com a gente, quase que só treinando, né? Esse foi o tempo deles, assim. Então, teve muita coisa lá, né? E a gente não tá falando de treinamento formal só, a gente tá falando de iniciativas de aprendizagem. Então, por exemplo, se essa pessoa tá lá na área montando pra gente um procedimento, né? Ela também está se desenvolvendo, ela também está praticando, né? Então, a gente computou esse tipo de coisa. 94% dos eventos foi conduzido pelo pessoal de dentro nosso, então o nosso time treinou essa galera. A gente tinha uma fábrica no Nordeste que esse pessoal foi lá visitar, e por causa da RGE, a gente tinha uma fábrica na China. E a gente pegou algumas pessoas da nossa área, essas lideranças indiretas, e levou para a China 10 pessoas nossas para visitar a operação lá e falar como é que vocês fizeram aqui, sabe? E esse pessoal já foi com essa visão tanto de operação quanto de treinamento para olhar essas coisas lá. Para manutenção, né, a gente a Bracell revalidou todos os NRs. Então, por exemplo, eu sou operador de solda numa empresa antiga. Eu vim trabalhar aqui e falo, não, você vai fazer esse também de solda de novo. Mas eu preciso fazer tudo de novo? Tipo, não, você faz uma revalidação, mas a gente precisa que os certificados, ele parta daqui zerado. Né? Então, a gente fez toda essa revalidação com o pessoal. A gente fez muita coisa em parceria com o Senai nosso, da região ali, né, de Lençóis Paulista, e fez uma matriz toda que o pessoal, nossa operação, foi lá discutir com o Senai e falar, tá, o que eu preciso de verdade, né? E agora, para entrar na parte técnica mesmo, a gente pode falar, por exemplo, assim, a interface da minha máquina que o Senai usava era da Siemens, mas a minha operação vai usar da Yokogawa. Os meus mecânicos, né, os meus eletricistas tinham painel lá de outras empresas que eles conheciam, de colegas, e falaram, Senai, tem que ser da Yokogawa, porque não dá para ser com o da Siemens, que é diferente. E a gente apoiou eles na construção desse material e desses modelos de treinamento, inclusive com equipamentos. A gente também treinou o pessoal de qualidade logística, né? E aí, para qualidade e formação de auditores da nossa área, passar toda a parte de ISO, né? De como é que funciona as questões de certificações ambientais, certificações de produto. E para o pessoal do armazém tinha um grande desafio que era, além da fábrica de papel, a gente construiu um pátio de container também. Que a gente não tinha lá, nunca rolou nada, a gente não tinha transporte por container, né? A nossa celulose, ela ia de caminhão até Pederneiras, que é bem pertinho ali, e depois ela ia de trem para aqui para Santos, ela descia de trem aqui para Santos. E ela descia no trem lonado, aquele que você coloca a celulose inteira lá, lona o trem, desce para aqui no Porto de Santos e descarrega. E a gente começou a fazer operações com container. E operação com container é outra logística, é outra dificuldade. Você começa a ter equipamentos muito maiores. Você começa a preencher caminhões com containers, né? Então teve tudo isso para a gente retreinar também o pessoal, pessoas que nunca tinham trabalhado com esse equipamento e que agora estão lá trabalhando com o nosso armazém, nosso pátio de containers. Ai, peraí, foi. Foi. E aí, como é que a gente fechou então, né? No total das coisas. Isso aqui é horas vezes 1000, né? A gente treinou 397 pessoas, esse foi o total de pessoas que a gente capacitou lá, e essa daqui são as equipes nossas, né? CVT tem manutenção, vou explicar a sopa de letrinhas para vocês. CVT é a máquina de conversão, tem a minha máquina de papel. Então imagina que a máquina de papel ela vai pegar aquela água com celulose lá e vai transformar no papel pra gente, e a máquina de conversão vai pegar essa folhona de papel que tem aí 12 metros de comprimento e vai cortar ela no formato que a gente precisa. Vai cortar em papel higiênico, vai cortar em papel toalha, vai cortar em lencinho de papel umedecido, vai cortar em folha de sulfite. Né? Então, a ATM é um processo muito mais químico, onde a pessoa tem que fazer um papel, e a máquina de conversão é um processo muito mais mecânico, onde ela tem que cortar, rebobinar, juntar, colocar aquele miolinho do rolinho de papel higiênico, por exemplo, no meio, rebobinar ele, fazer a embalagem e colocar então para a logística poder vender esse produto. A manutenção aqui está tudo junto, né? Elétrica, mecânica, automação, hidráulica, tudo nesse bolo aqui. O personal da qualidade e aí logísticas e materiais, totalizando ali então 114 mil horas de treinamento para essa operação toda aí, essas 397 pessoas.
E aí, o que a gente ganhou com isso, né? Eu falei para vocês, no fim das contas, que o que conta é o resultado da operação. A gente que olha para treinamento, a gente às vezes se apaixona pelos nossos números, né? Eu sou professor, então assim, a gente é acostumado a ver nota de prova. Então, por exemplo, fulano tirou 6, na segunda prova tirou 9, então ele tá melhor. Mas quando você trabalha com uma empresa, uma nota não quer dizer muita coisa. Como uma hora não quer dizer muita coisa. Eu posso chegar aqui e falar, não, eu treinei fulano durante 400 horas, mas eu não quer dizer muita coisa, não quer dizer se está pronto ou não, né? Onde a gente vê de fato o resultado é quando a gente entrega essa operação e vamos ver assim, tipo, bom, agora vamos ver qual é que é. Como o pessoal de futebol fala, treino é treino, jogo é jogo, né? Se você tá, agora você vai pro jogo, então você treinou todo mundo lá, o que tem que acontecer na área? Pô, eu não posso ter nenhum acidente, porque eu treinei essa pessoa em segurança de novo. Eu não tive nenhum acidente, então, pô, é um indicador positivo pra gente como treinamento. Eu queria garantir um ramp-up bom da fábrica. O que é um ramp-up bom? É eu conseguir, em ali 3 meses ou 6 meses, entregar 90% da produção, 80% da produção nominal, né? O que eu prometi que a máquina faz. Então a gente conseguiu fazer isso. Eu posso reduzir perda de produto, né? Gastar excessivo com químico. Eu posso garantir a eficiência operacional da minha máquina. Então minha máquina tem que quebrar menos. Então são resultados que para o negócio fazem muito sentido e que a gente, enquanto treinamento, quando a gente discute esses resultados com a liderança respeita a gente como treinamento. Porque eu não estou falando, por exemplo, de nota de prova, eu não estou falando de hora, eu estou falando de resultados pro negócio, né? Eu acho que essa é a grande sacada nossa, e aí da Fer quanto liderança também, olhar a Bracell e olhar treinamento sempre com esse viés de estratégico de discutir a operação com as pessoas e não discutir o treinamento, né? Essa é a questão. Então isso foi o que a gente conseguiu fazer e conseguiu garantir pro pessoal lá, tendo bons números, tendo bons resultados aí com essa fábrica no primeiro ano. Algumas fotinhas do pessoal treinando, né? E aí essa estrutura nossa aqui. Então aqui é lá no prédio do Learn, primeiro treinamento de manutenção, a turma de elétrica trabalhando lá. Esse aqui é o treinamento nosso de 6S, né? A gente trabalha com 5S de organização e o sexto que é segurança. Então o pessoal ali montando quebra-cabeça para aprender a organizar as peças, organizar, arrumar as coisas. A formação de brigadistas ali, e ali atrás a nossa caldeira, que ainda é a maior do mundo. Aqui o treinamento de processos nas áreas. Quando chegou todo mundo pela primeira vez, né? Esse aqui é toda a operação chegou de uma vez aqui. E aqui é a primeira equipe de conversão lá na frente do nosso prédio de aprendizagem em junho de 23. Esses foram os resultados nossos. E aí, gente, para a gente finalizar, né, e quem sabe abrir para perguntas, acho que como estamos agora, né, a equipe da Bracell Papéis entrou no ciclo de reavaliação da operação, então a gente entra agora naquela parte, beleza, quem já entrou ali de tá rodando bem, mas já entrou naquele negócio assim, tô fazendo aqui no automático, que a gente precisa dar alguma outra input novamente. O programa Passaporte, ele já foi expandido para a indústria, englobando mais de 1.200 colaboradores. O Passaporte é justamente esse, a gente faz a cadeia de treinamento e basicamente a pessoa vai fazendo um check nos treinamentos que ela precisa. Então já vem expandindo não só agora para a indústria, mas para a florestal também, para as demais empresas do grupo. Investimos em atualização de simuladores de fábrica para capacitação de operadores. Então, cada vez mais a gente também usando outras tecnologias para apoiar a gente nesse processo. Capacitamos nossos novos líderes com programas para recém-promovidos. Então, aqueles que a gente mostrou, né, líderes em ação. Tem um outro também que a gente tem, que não está aqui, que é o Cultivando Potenciais. Esse, eu pego do meu plano sucessório, pessoas que estão para a próxima etapa de liderança, né, para um nível de coordenação. E quem está mapeado como Ready Now de 1 a 2 anos, eu convido essas pessoas para fazerem um treinamento que a gente chama de Cultivando Potenciais. Então, começa a preparar aquela pessoa para sentar na cadeia de liderança. Esse é o treinamento que eu estou preparando ela para sentar, ela não está sentada ainda. E aí, mais uma vez, né, acho que esse treinamento, por exemplo, a gente sempre pede para que as pessoas se inscrevam. E muitos deles a gente faz isso. Por quê? Porque a gente dá para o outro protagonismo, a gente dá para o outro a chance de falar assim, olha, eu estou ofertando isso e você quer fazer parte ou não quer fazer parte, tá? Capacitamos mais de 80 multiplicadores, e aqui não só do Ticho, mas já falando de forma geral também, nessa linha que o Guilherme trouxe, né? Desse fortalecimento do conhecimento interno. E a gente hoje continua, e aí olhando especialmente para o Ticho, a gente tem aí expandindo os treinamentos para a comunidade. Então a ideia agora é o quê? A gente tem um sonho lá, né, de transformar a região de Lençóis Paulista num centro de papel e celulose, e agora de Ticho também. Então a ideia é que a gente tenha formações sim, a gente já tem parcerias com algumas universidades, que a gente criou curso de tecnólogo em papel e celulose,
está fazendo técnico para celulose junto com o Senai, mas a gente também agora ampliar para o ticho, que de certa forma ali, ele faz parte da celulose, mas ele é um bichinho um pouquinho diferente das tratativas finais, né? Então, no processo produtivo ali, a gente sabe que é como se fosse uma matéria a mais, e a gente trazer esse core também para a comunidade, para que a gente cada vez mais, nesse processo que a gente está de expansão ainda, porque a gente estava até brincando, né? Eu falei no começo, a gente está fazendo uma nova fábrica agora também no Mato Grosso do Sul, mas que a gente cada vez mais traga menos gente de fora e mais gente da comunidade. E aí a gente começa a olhar, quando a gente fala para a comunidade, não só para as pessoas que já estão lá, 18+, mas a gente está começando de fato agora, por exemplo, a entrar para filhos de colaboradores, para cursos técnicos, para a gente ter ali já aquele olhar de é uma coisa legal para trabalhar, vem com a gente, mas a gente está fornecendo também essa educação junto com vocês para a comunidade. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui. Eu acho que a gente tem 5 minutos ainda, então se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser, assim, enfim, alguma dúvida, alguma coisa, está à disposição. Se não, a gente encerra. Dá para abrir para uma pergunta? Pode. Ai. Ixi, eu preciso botar o fone. Oi. Caiu. Posso ler? Pode. Conseguiu escutar? Consegui. Ah, nossa. Convido muito. Bom, sim, a gente faz reciclagens. Na verdade, o programa de multiplicadores agora, que ele está indo pro 3º ano, a gente deu uma mexida um pouco no formato dele, né? Antes a gente colocava todo mundo junto, que era multiplicador de pautas de soft skill, onboarding, com o pessoal técnico. Que para um primeiro momento funciona muito bem, porque essa galera troca muito no começo, mas que chega um momento onde as skills vão um pouco diferente, né? Então a gente agora montou de fato uma trilha para os multiplicadores. Essa trilha ela é composta de 6 encontros e ela renova todo ano. E o papel do multiplicador, uma das tarefas dele como multiplicador é ele indicar uma pessoa para a trilha do ano seguinte. E aí a gente também constrói um grupo tipo de um alumni de multiplicadores. Então essas pessoas elas voltam para esses treinamentos, né? Ou para os treinamentos que elas querem rever, ou para os treinamentos que a gente sabe que ela tem gap porque a gente mapeia, ou para num papel de multiplicador daquele tema específico também já. Mas eu acho que essa sacada da gente conseguir juntar nos primeiros módulos, onde a gente fala de educação corporativa, e separar nos módulos, onde a gente fala das questões mais técnicas, foi uma sacada para essa V2 multiplicadores, assim. Eu acho que foi um caminho legal que a gente seguiu. Acho que é alguma coisa? Não. Acho que tinha... Ah. Beleza. Pode ir. Acho que ele foi primeiro. Eu vou descer que eu preciso ouvir com o ouvido. Obrigado. Eu trabalho na Eletrobras e tenho uma dificuldade muito grande quando eu rodo treinamento de operação, que o horário de trabalho de cada um dos profissionais. Então eu queria saber um pouco como que vocês trabalharam para atingir os dois públicos, ou se vocês rodaram os treinamentos, às vezes os dois públicos. Conseguir multiplicador interno foi um grande case de sucesso de vocês, acho que isso é muito legal, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de rodar turno, né? Seja ele em team building, em comunicação ou os próprios MRs. Gui, posso responder? Claro. Então, deixa eu tirar aqui, porque é meio desesperador você escutar sua própria voz. Mas, basicamente, nesse caso do Ticho, o prédio, por exemplo, ele opera de 8 às 17. Nessa época, a gente passou a operar o prédio de 6 às 22. Então, como a gente roda em turnos, e a gente tem as letras, né? Então, a depender da semana, a pessoa está em um turno distinto, dessa forma a gente conseguiu pegar todo mundo. A gente tinha tempo aqui. Hoje, o que a gente faz? Como é teu nome? Rodrigo. Hoje, como é que a gente faz? A gente começou a trazer, por exemplo, o NR, né? Nossa realidade de hoje. Porque quando a pessoa está operando, esquece. Ela entrou no turno, ela foi abduzida. Foi abduzida. A gente hoje tenta justamente casar e calendarizar de tal forma que a gente pegue esses turnos onde ela entra ali naqueles horários que a gente consegue administrar. Mas eu diria para você que, de fato, a grande sacada é você ter um multiplicador interno, porque ele roda o turno com a pessoa. E quanto mais você tem esses pontos focais, você sempre vai ter um ponto de suporte ali.
Tá? Então, quando é treinamentos legais, a gente hoje tem muita coisa já online e a gente, no time de segurança, eu tenho um engenheiro dedicado para mim. Então, toda essa galera de multiplicador interno, ela não é do meu time. Mas quando eu falo de segurança especificamente, o engenheiro que vai para a parte prática, ele é do meu time. Porque daí, quando eu preciso que ele rode turno, eu consigo fazer ele rodar turno, entendeu? Então, esse também foi uma grande ajuda. Mas, basicamente, se eu assim, é ter um multiplicador interno. Nesse caso aqui, a gente estendeu. A gente ia de 6 da manhã às 10 da noite, com o prédio aberto e fazendo os treinamentos. Sem pagar hora extra. Sem pagar, porque a gente botava as pessoas justamente naquele bloco, né? turno Então, até porque a gente tem problemas de... Sendo muito, assim, a gente tem problemas de TAC, de uma série de coisas que a gente não pode extrapolar. Então, você casar tudo isso... A gente hoje vem com a educação, por exemplo, em NRs, que eu diria que é o mais problemático, de travar crachá e de trazer um painel para os gestores de tanto revisitar as NRs, o que é necessário, mas também de o gestor ele ter acesso à informação, e não só quando começa a vencer, tá? Gente, o tempo foi esgotado, a gente... Qualquer coisa... então tá bom. Mas o tempo foi esgotado. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo e a DOT também pelo convite. Foi um mega parceiro e continua sendo um super parceiro com a gente nessa jornada. E obrigada a todo mundo. A gente está à disposição aqui também, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Tá bom?